Fala, massa atleticana, tudo bem com você? Um ótimo domingo. Estamos aqui eu e o Vitor Barbosa para falar nosso papo de vestiário aí, nosso pré-jogo para a partida de hoje entre Galo e Botafogo, jogo dificílimo fora de casa. A gente vai falar um pouquinho das nossas impressões, o que a gente espera dessa partida que deve ser muito complicada. O Galo tem algumas boas notícias, né, Vitor? Que são alguns retornos, jogadores que não atuaram pela Libertadores. O Mariano está de volta, nós temos o Maurício Lemos também de volta, o xerifão da zaga ali, o Paulinho e também o Patrick. Apesar disso, o Galo também tem um desfalque confirmado, que é o Otávio, sentiu uma lesão na panturrilha, então o Bataglia deve fazer a volância, mas a gente vai desenvolver um pouco mais sobre tudo isso ao longo desse vídeo. Vitor, e aí, tudo bem? O que você espera dessa partida dificílima? E eu, particularmente, estou esperando um jogo bem duro. Não sei se a sua impressão também é a mesma. Exatamente. O Botafogo vem bem, né? O Botafogo vem numa sequência positiva, se eu não me engano, são 13 jogos sem perder na temporada. E no Campeonato Brasileiro, eles venceram as três primeiras partidas, somando 9 pontos. Vale lembrar que nesse período o Flamengo também vem de uma vitória no Clássico. Então, quando a gente fala de confiança e da importância da confiança no futebol, esse time do Botafogo vem muito confiante para essa partida. E isso é muito bom para eles, né? Ruim para a gente. Sim, Por quê? Um exatamente. time confiante é o time que busca um passe mais vertical, que tem uma confiança para buscar um passe longo, que tem confiança para chegar na área e finalizar. E eles possuem esse jogador finalizador, que é o Tiquinho Soares, que não vem bem só nessa temporada. Na temporada passada, o Tiquinho Soares já vinha muito bem, é um jogador que faz muito bem o pivô, sabe jogar de costas para o gol, mas também é muito bom quando vem jogando de frente para o gol e é um atacante ali que pode dar trabalho para a zaga atleticana. Um cara que sabe finalizar de fora da área, dentro da área, é um exímio finalizador e pode dar trabalho para o Galo aí. Então, Botafogo vem bem, vem empolgado, confiante, mas o Galo também vem de uma crescente na temporada. Desde ali daquela derrota para o Atlético do Paraná por 2-1, em que o Galo só não empatou ou venceu aquela partida, primeiro porque teve uma marcação de um pênalti duvidoso naquela partida, e muitas chances claras desperdiçadas, né, numa noite ruim do Paulinho. Posteriormente, esse jogo, o Galo continuou numa crescente, na minha opinião, buscando o ataque, criando mais chances claras. Criou muitas chances claras contra o Santos na Vila Belmiro e teve totais condições de vencer aquele jogo, já que cedeu apenas uma chance clara ali para o Santos. Depois o Galo faz mais um bom jogo contra o Atlético do Paraná no Independência, vencendo a partida por 2-1. Poderia ter feito mais, mas não é que o Galo está criando muitas chances claras apenas. O Galo está criando muitas chances claras, mas tem cedido poucas chances claras para o adversário. Sim, Nesse jogo contra o realmente. Atlético do Paraná em casa, o Galo cedeu poucas oportunidades para o Atlético do Paraná e só sofreu gol para o Vitor Roque em uma falha individual. Contra o Alianza Lima na Libertadores, o Galo cria 31 oportunidades, finaliza 31 vezes e cria ali umas 10 chances claras no jogo, mas não cede nenhuma chance clara para o adversário. Ou Uhum. seja, é um time que consegue equilibrar o jogo, consegue controlar o jogo, consegue chegar no gol adversário, mas se defende bem. É um time que a pressão tem funcionado, o perde-pressiona tem funcionado melhor do que em jogos anteriores, e isso impede que o Galo sofra com contra-ataques. Então é um time que tem controlado melhor o jogo, tem sido mais equilibrado, e eu acho que isso pode ajudar o Galo na partida de hoje contra o Botafogo. De conseguir ser agressivo, mas de ter um controle maior da partida, de não se expor tanto, de proteger bem a sua área e não deixar ali os zagueiros no mano a mano. Com certeza. E é o que você falou também sobre o Botafogo, né? Um trabalho que já vem tendo continuidade. O Luiz Castro foi muito questionado lá durante um tempo, mas a diretoria bancou e está colhendo os frutos. No papel não é um timaço, mas é um time bem encaixado, que inclusive Exato. vai ter desfalques também. O lateral Rafael foi expulso na última partida, não joga. O volante Danilo Barbosa também não joga. Mas o Luiz Castro, ele já conhece tão bem o elenco que ele já sabe as peças que ele vai colocar. Então é sossegado para ele. O de Plácido vai entrar na lateral direita e a expectativa no meio ali é se o Marlon Freitas vai entrar ou se ele vai mudar o esquema colocando o Lucas Fernandes, que são dois jogadores que atuam ali também. Então, mesmo o Botafogo tendo esses dois desfalques, é um time que deve trazer muito perigo para o Galo. Sim, E sim, a principal arma é o Tiquinho Soares, né? O cara assim para ficar de olho. Realmente sim. está numa fase iluminada, foi eleito o melhor jogador do mês, né, no Brasileirão. Então,
tem que ficar de olho a zaga do Galo e tomar muito cuidado com esse jogador. Sim, gosto muito da dupla de zaga do Botafogo também, tanto do Adrielson quanto o Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta é mais conhecido porque fez uma boa apresentação quando vestiu a camisa do Internacional de Porto Alegre e vem jogando bem, vem sendo um zagueiro seguro no Botafogo. E a bola aérea defensiva, que é um problema para o Galo, o Vitor Cuesta é muito bom nessa bola aérea ofensiva, quando vai para a área do adversário, e o Adrielson também. E também mencionar a boa temporada que faz o goleiro do Botafogo, Eu que ia já falar tinha dele dado também. trabalho para o Galo no ano passado, quando o Botafogo veio no Mineirão, em um momento muito importante da temporada para o Galo, porque o Galo estava ali tentando juntar os cacos e todos os pontos que poderia conquistar para poder se classificar para a Libertadores, e o Galo perde no Mineirão por 2-0 para o Botafogo, e uma boa partida do goleiro Lucas Perry. Então, ele vai estar no gol hoje novamente, e nessa temporada ele está melhor do que na temporada passada. Sim, tá muito bem, né? Tá Mais muito bem. confiante, se eu não me engano, é um goleiro que mais faz defesas difíceis na temporada até aqui. Então, mais um motivo de preocupação aí, se quem espera que os nossos atacantes hoje vão ter vida fácil, não vai ter não. Não vai, O não. Lucas Perry vive um grande momento no Botafogo, a dupla de zaga também muito bem orientada, o meio do Botafogo hoje, que deve ter o Tietê, se encaixou muito bem no esquema do Luiz Castro, o Marlon Freitas, que pode ser opção ali também, é um jogador muito bom, atento na marcação, muito bom na pressão, consegue jogar com qualidade quando está com a bola nos pés, que consegue construir. Então, o Botafogo tem boas peças. É um time voluntarioso, é um time Sim. que se entrega uns pelos outros. Quando você olha para o time do Botafogo no papel, você não vê, talvez no papel ele não coloque brilho nos seus olhos, mas quando joga, e isso é fruto da continuidade, de um trabalho a longo prazo do Luiz Castro, o time é organizado, sabe o que faz, busca os espaços deixados pelo adversário, tenta trabalhar mais próximo ali da bola, tenta circular bem o jogo e buscar um bom nível de intensidade sem a bola também. Vem confiante, como eu falei, depois de vencer um clássico, mas o Galo também vem aí. Eu acredito que essa vitória contra o Atlético do Paraná no Brasileiro, a classificação na Copa do Brasil e essa vitória contra o Alianza Lima serviu para dar muita confiança para o Atlético. Até porque, se a gente vence o Alianza Lima jogando mal, com desempenho ruim, essa confiança ainda não volta. Sim. Mas o X da questão aqui é que nós vencemos o Alianza Lima por 2-0. Amassamos, né? E um jogo que poderia ter ficado muito bem 5, 6-0, 4-0, tranquilamente. E os jogadores sentem isso. O torcedor, eu, você, nós sentimos isso. Então o Galo também vai com confiança. O Botafogo vive um momento melhor por conta de ter uma sequência melhor e um resultado acima da expectativa. Aqui em BH, aqui em Minas Gerais, no Galo, a gente tem uma expectativa alta. Então o nosso desempenho também precisa de ser alto para ser coerente com as nossas expectativas. O Bataglia hoje deve jogar no lugar do Otávio. É um cara que protege muito bem a defesa. O Otávio, o Bataglia, por característica, não é aquele volante que vai buscar o passe vertical, aquele volante que vai progredir com velocidade, com a bola no pé, que vai tentar entregar a bola ali na entrada da área. Ele não é esse cara. Sim. O Bataglia é um jogador que protege bem a defesa. O Bataglia é um jogador que vence muito bem as disputas. Quando não vence aquela primeira disputa pelo alto, é um cara que pega essa segunda bola, é um cara que vence essas disputas ali no meio e que fixa muito bem o adversário ali pelo meio, gerando até mesmo espaço nas laterais para os laterais poderem avançar. Então é uma boa oportunidade também, mais uma vez, para o Rubens fazer mais uma boa partida e para o lateral direito, que deve ser o Mariano, também fazer uma boa partida. No ataque, a gente deve ter o retorno do Paulinho, o Hulk, que sem comentários, o Hulk é um jogador decisivo. Então, se eles têm o Tiquinho Soares lá, o Hulk aqui é muito mais perigoso e muito mais decisivo do que o Tiquinho. Então, da mesma forma que o Galo tem motivos para se preocupar com o Botafogo tem muitos motivos para se preocupar com o Galo. E eu torço e acredito em uma boa partida do Galo hoje, para que o Galo saia com uma vitória fora de casa, para que volte para Belo Horizonte com ainda mais confiança. Seria muito bom, né?
Confiança no sistema tático, confiança no treinador, confiança no trabalho dos atacantes, confiança no trabalho dos laterais. A gente sabe que nós somos muito resultadistas, como cultura do futebol brasileiro mesmo. Então, um resultado positivo fora de casa aumentaria muito a moral do Galo para a sequência da temporada. Vamos falar um pouquinho sobre a escalação. Então, o que a gente espera da escalação do Galo? Eu tenho a escalação do Botafogo aqui só para passar também para o pessoal. Botafogo deve ir a campo, né? Lógico que a gente não tem a certeza, mas é com Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal na lateral esquerda, Marlon Freitas, que aí é a dúvida no meio de campo, com o Tietê, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e o Tiquinho Soares. A gente fala, no papel, não é um time que espanta, que mete medo, mas é um time muito bem organizado. Já o Galo, a gente tem alguns retornos, algumas dúvidas. A gente começa sempre com o Everson, né? Everson ali no gol. Lateral direita, como o Saravia ainda tá fora, provavelmente é o Mariano, que tá voltando, né? Que não atuou na Libertadores. Aí na zaga a gente já tem a primeira dúvida, porque o Maurício Lemos voltou, mas ele não trabalhou todos esses dias, né? Será que o Cudê coloca o Lemos mesmo assim? Ou será que ele deixa o Bruno Fux e Gemerson? Eu acho que ele gosta muito do Lemos. Do Eu acho Lemos, né? muito difícil. O Lemos, com o mínimo de condições para o jogo, ele é o titular do Cudê hoje. Eu Uhum. vejo assim. Hoje eu vejo o Lemos indiscutível com o Cudê na zaga. É um cara que o treinador gostou muito e ajuda muito nessa construção também, ali com a Sim. bola longa na diagonal. Então, eu acho que vai o Lemos. Com Lemos e condições para o Gemerson. jogo, né? Acredito que sim. Lemos e Gemerson. Eu sinto que ele gostou mais do Fux pelo lado direito. Aham. E Que é onde o aí, Lemos também exato. tem Então, atuado, né? talvez hoje, acho que a gente precisa de um tempo maior para poder observar isso. Mas Uhum. se me perguntarem hoje, talvez hoje eu acho que o Fux disputa essa posição com o Lemos e não com o Uhum. Gemerson. E um adendo aí, né? Eu achei que o Nathan Silva foi muito bem na partida da Libertadores. Sim, foi seguro. Talvez entre, mas eu acho que vai ser Lemos e Gemerson, mas eu acho que ele não vai É, inventar na zaga aí, não. Lateral exato. esquerda, o Rubens ganhou a posição, né? Pelo que a gente entendeu também nos últimos Vem jogos. de duas partidas muito positivas. A gente sabe que o Rubens, ofensivamente, vinha deixando a desejar, melhorou um pouquinho, ainda tem muito para evoluir em gestos técnicos, ser um pouco mais, buscar mais apoiar os jogadores ali, Uhum. a hora certa de ir para o fundo, ir para dentro, tentar uma tabela ali com o jogador, seja com o Johan ou com o Patrick, e acertar os cruzamentos. Mas defensivamente, o Johan não tem, o Rubens não tem deixado a desejar. Sim, É tá um muito jogador bem. muito bom no mano a mano, dá muito trabalho para os caras que jogam na ponta direita, que tentam atacar o fundo do Galo. Uhum. Ele tem mandado muito bem no mano a mano e contribuindo muito com desarmes e interceptações. Então eu acho que ganhou a posição até a volta do Arana. Eu Sim, até falava muito, né, que até a volta do Arana o Galo deveria improvisar o Patrick, sim, sim. porque o Rubens vinha muito mal, mas Uhum. nas últimas duas partidas cresceu, melhorou o rendimento. Foi bem, Ainda gostei não é também. o ideal, mas na minha opinião melhorou o rendimento. Acho que pode ser uma boa hoje, dar confiança para o jogador, é o feeling, né? Você Sim. sentir que o jogador vem numa crescente e dá continuidade para esse jogador. E o Dodô tá muito abaixo, né? Infelizmente, assim, é um cara, uma pessoa muito bacana e tudo mais, mas não tem atuado bem. Então acho que realmente Rubens na esquerda. Na volância é o Bataglia, então, é o volante que nós temos para esse jogo. O Alan ainda não está recuperado, o Otávio também agora sentiu. Então vai ser o Bataglia ali, o volantão desse time do Cudê. Aí vem o meio de campo, que a gente sempre sabe que é muito difícil da gente cravar, né? Porque o É o Cudê mexe lugar onde o muito nesse Cudê mais setor. mexe. É. Quem que você iria hoje? Edenilson centralizado? Então, só destacar que é muito legal é que o Cudê domina tanto essa ideia dos três meias ali, que Uhum. ele consegue transmitir isso para os jogadores de forma tão clara que as peças têm mudado nessa trinca nesses três meias e o futebol, o desempenho tem tido uma constância. Isso é muito Sim, legal. As peças mudam e o padrão continua. mantém, Ele né? tem mexido muito por ali. Eu confesso que eu não faço ideia, eu não sei se ele vai com o Eu Johan pela também. esquerda, eu não sei se ele dá continuidade para o Igor Gomes, mas eu acredito que nesses três meias ele vai com o Zaratio, Uhum. que é um jogador de confiança dele. E aí eu não sei se ele vai com o Edenilson e Igor Gomes, dessa vez o Igor pela esquerda, ou se ele coloca o Johan ali pela esquerda, ou o Patrick que tem voltado. Eu acredito que por conta do Patrick estar retornando de repente, ele pode iniciar com o Patrick no banco Aham, eu também acho. e talvez ali ir com Igor Gomes, Edenilson e Zaratio.
com o Eu Igor acho que mais para a esquerda. eu escalaria esse, eu acho também. Igor Gomes, Igor na Edenilson e Zarate. esquerda, É, Edenilson no meio e o e Zarate Zarate na na direita. direita. Sim. Acho Aí ele que deixaria o Pavon para o segundo tempo, juntamente com o Paulinho e Hulk no ataque. isso, acho que o que eu faria seria isso, né? Mas a gente sabe que o cu dele é meio. Às vezes dá uma loucura nele, ele muda, igual na última escalação, a gente não esperava. O próprio Igor Gomes, titular, a gente não esperava no último jogo, agora já estamos com essa Tem, expectativa, né? tem uma questão também que quando o Mariano joga, costuma jogar o Pavon, né? Sim, para dar mais amplitude, né? Pelo lado direito. Exato. Então, o Pavon é o jogador que chega no fundo ali e tal. De repente, ele pode não entrar com o Edenilson, deixa o Zaratio ali centralizado, coloca o Pavon pela direita e Uhum. mantém o Mariano construindo por dentro, fazendo algo parecido com o que o Fux fez na Libertadores. Teve Sim, muita gente que comentou assim: ah, que horrível, o Galo tá usando um zagueiro para poder armar o time. Na verdade, isso é muito comum no futebol. A Alianza Lima sim. baixa muito as suas linhas, jogou muito na defensiva, e o Galo, né, em vez de ter um zagueiro que fica dando balão, chutão e chutando bola de lado e arriscando aqueles chutes tenebrosos de fora lá do meio de campo, Aham. tinha um zagueiro consciente jogando de lateral direito na função do Mariano, que consegue trabalhar essa construção por dentro, buscando ali um passe que quebre linhas e tal. Eu acho que o Mariano vai fazer isso hoje, e aí de repente Sim. ele pode colocar o Pavon para poder chegar no fundo. Provavelmente é uma boa opção também, né? E a gente também tem aquela questão que a gente não sabe como que tá a parte física, né? Ele É, tem tudo isso, porque a gente sabe, a por gente exemplo, nunca tem essa função. O Zarate é um cara que tem muitas lesões, então às vezes já vem numa sequência, vai dar uma segurada no Zarate hoje, não sei, né? Não dá pra gente cravar alguma coisa assim, mas também tem toda essa questão fisiológica que o Cudê tem em mãos ali para poder rodar o elenco. A gente fala que o Galo hoje não tem os 11 titulares. E eu vejo muita gente falando isso pelo lado ruim. Pô, você não consegue falar o time titular do Galo hoje, mas eu não acho que seja ruim, acho que é um lado bom, porque você vê que tá Exato. trocando as peças, mas o esquema tá o mesmo, o time tá entendendo, né? Mesmo mudando peças, então eu acho que é um ponto positivo também. E os caras Verdade. acabam não acomodando também. Não tem um jogador que acomoda e fala, pô, tô na minha posição é minha aqui, eu tô tranquilo. Os Sim. caras estão o tempo todo brigando, né, pela posição. Quando eu converso com algum ex-atleta ou alguém que já viveu futebol, a galera fala: isso é muito positivo para o elenco. O Uhum. jogador, ele se sente muito motivado quando tem um treinador que dá oportunidade para todos. Aham. Pô, se você tiver um bom desempenho ali nos treinos, se você tiver uma boa evolução, você vai ter a sua oportunidade. Eu acho que isso é motivador para os jogadores. Eu acho que não tem nenhum jogador que poderia dizer assim, que não estou tendo oportunidade. Não, ele tem rodado bem e muitas pessoas estão tendo oportunidades. Né? Você vê o Vargas perdeu muitos gols contra o Brasil de Pelotas. Muito por conta da necessidade, porque o elenco é curto, mas ele estava em campo novamente contra o Alianza Lima, teve Sim. oportunidade. Então, assim, talvez é momento do Cudê também sentir que para o Galo crescer ainda mais na temporada, alguns jogadores precisam de uma sequência maior. Vou dar um Uhum. exemplo. O Pavon. O Pavon fez uma partida muito boa contra o Alianza Lima. Sim. Primeiro porque o Pavon atacou uma linha que estava bem baixa. Segundo porque o Pavon, dessa vez, ele conseguiu. Olha que legal. É muito legal ser coerente também, né? Olha, isso é muito bacana. Contra o Brasil de Pelotas, eu disse, o Pavon errou tudo. Mas Aham. tem algo muito legal sobre ele, ele tentou. Ele é o jogador que tentou ir para o mano a mano, que tentou passar dos adversários com drible, ele tentou vencer os adversários com drible, ele foi para cima. E essas tentativas do Pavon foram muito legais, isso é muito positivo. E nisso o Pavon tinha feito uma partida ruim, porque não Uhum. venceu, não conseguiu esses dribles e não conseguiu passar dos adversários. Mas eu reconheci as tentativas do Pavon. E olha Sim. que legal. Contra o Alianza Lima, ele faz isso mais uma vez. E Ele vai vai, para cima, acerta, vai né? no mano a mano, ele tenta o drible, ele tenta chegar na linha de fundo, mas dessa vez ele consegue. E, tipo assim, é até um ponto interessante a gente começar a reconhecer também as tentativas do jogador, né? Tem muito Uhum. jogador que erra passe porque é o cara que tenta o passe vertical. Exatamente. Então você pega o Johan ali, o Johan erra muitos passes. Mas os passes que o Johan acerta são passes que colocam ali o Paulinho e o Hulk em uma condição boa para poder finalizar. Então tem Uhum. jogador que arrisca mais do que outros e a gente tem que saber conhecer isso.
O Pavão arriscou muito contra o Alianza Lima e acertou muito. Acho que é momento de dar continuidade para ele também, para ele se sentir mais confiança, para ele se sentir mais à vontade, para ele partir para cima dos adversários. Eu sinto falta. O Galo tem que ter esse jogador. Você tem Sim, o Hulk, concordo. um cara técnico, um cara de boa finalização, decisivo. Você tem o Paulinho, que é um jogador inteligente, que sabe fazer infiltrações, que sabe buscar esse jogo, tá, uma tabela com o Hulk. Ok, mas é bom você ter esse cara, um motorzinho ali, que pega a bola, vai para cima do adversário, que dá trabalho pro lateral, que dá trabalho pro zagueiro, que chega na linha de fundo, que sofre faltas. Esse cara é o Pavão. E é legal que ele tenha confiança para fazer isso. Então, de repente, uma sequência seria positivo. Com certeza. Vamos aguardar então para ver, né, o que o Cudê traz para a gente de escalação para esse jogo de hoje. Vamos torcer bastante. Para finalizar, Vitor, e aí, qual que é teu palpite final para esse jogo aí entre Galo e Botafogo? Meu palpite, eu vou hoje de Galo 1-0. Gol do 1-0. Ótimo. Eu vou de Galo 2-1. Torcer pro Galo ganhar, né? Vamos ver. Acho que o Galo tá numa crescente, como você disse muito bem. Acho que tem tudo para ganhar esse jogo, ganhar mais confiança ainda. O time tá tendo um padrão, a gente tá vendo uma evolução. Eu acho que isso é mais importante também. O time tá evoluindo no momento certo, que é o momento de jogos decisivos, momento onde vem grandes jogos pela frente. Então, tô confiante, tô bem animado para esse jogo de hoje, vou acompanhar. E lembrando que a gente vai ter também o nosso vídeo pós-jogo, né? Assim que acabar a partida, a gente vai fazer uma análise também de como que foi o jogo entre Galo e Botafogo. Então é isso, gente. Obrigado aí por ter acompanhado. Vamos torcer bastante. Pessoal. 6 da tarde, Galo e Botafogo lá no estádio Newton Santos. Pra cima deles, Galo em busca da vitória. Valeu demais. Obrigado, Vitor. 18h30, né? 18h30? 18h30. Yes. Fechou. Valeu, pessoal. Um abraço.